Boa tarde a todos e a todas. Hoje é um dia bastante especial para todos nós da comunidade de recursos hídricos. Afinal de contas, hoje é o Dia Mundial da Água e o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco tem a satisfação de receber uma especialista da Agência Nacional de Águas, doutora Márcia Gaspar, que vai tratar de um assunto extremamente importante para a Bacia do São Francisco e para os recursos hídricos em geral. Afinal de contas, as águas subterrâneas, elas são responsáveis pelo suprimento hídrico dos nossos rios, pela perenização de nossas águas e, no caso específico do nosso programa hoje, o programa Fala Chico, nós teremos uma visão de um especialista sobre o aquífero Urucuia e também sobre o aquífero Cástico. Esses aquíferos, eles têm, como eu disse, em particular para a Bacia do São Francisco, um relevante papel no suprimento de água. Então, agradecemos a presença e passamos então a palavra à doutora Márcia. Muito obrigado, Márcia. Bom, boa tarde a todos. Agradeço o comitê pelo convite para a Agência Nacional de Águas, para a gente fazer a divulgação desse trabalho. Na verdade, são trabalhos... o trabalho do aquífero Urucuia foi recém-publicado, recém-concluído, agora em 2017. Nós temos o material todo disponível no portal de metadados, para a comunidade. E, na verdade, nós vamos tratar dos dois principais aquíferos da Bacia Hidrográfica do São Francisco, que é o Urucuia e o aquífero Cástico, sempre com uma visão aqui de conexão total entre água subterrânea e superficial. Próximo, por favor. Bom, aqui talvez eu vou chover um pouquinho no molhado, mas eu vou falar um pouquinho da Bacia do São Francisco, Nossa bacia aqui é uma bacia de dimensões regionais, 640 mil quilômetros quadrados, 6 estados do Distrito Federal, uma bacia que tem uma importância fundamental para o país, uma bacia de integração entre a região sudeste e nordeste, em termos de geração de energia elétrica. É indiscutível a importância dessa bacia. Pode passar, por favor. Bom, os sistemas aquíferos Urucuia e Cache, a Ana desenvolveu 2 trabalhos em conjunto, complementares, digamos assim. O sistema aquífero Urucuia, no mapa está representado em cor laranja, é um aquífero que abrange 6 estados da federação, Maranhão, Piauí, Tocantins, Bahia, Goiás e Minas. Um estudo que envolveu uma área de 142 mil quilômetros quadrados, enquanto o aquífero Cástico, aqui em cor rosa, abrange os estados da Bahia e Minas, e foi uma área, e somando os dois, dá mais de 200 mil quilômetros quadrados de área coberta de estudo, de água subterrânea dentro da bacia. Por favor. Bom, então a gente coloca um mapa aqui mostrando as áreas mais altas, em cor mais escura, e as áreas mais baixas, topografia mais baixa. Por favor, pode passar. Falando em Bacia do São Francisco, muitos olhares se voltam à região da Serra da Canastra, uma região de nascente, onde a gente sempre tem a preocupação de entender que a região de nascente é importante. Essa região, vocês vão ver um pouco mais para frente na apresentação, é fundamental realmente para o rio, mas a gente gosta também de chamar a atenção em termos de água subterrânea para o Chapadão do Urucuia. O Chapadão do Urucuia tem uma região de rios perenes mantido por esse sistema aquífero, que são as bacias do Rio Grande, o Corrente e o Carinhanha. Pode passar, por favor. E dando um zoom aqui nessa bacia, todo mundo aqui talvez conhece, talvez alguns não, mas é uma região essencialmente agrícola. E quando a gente dá um zoom mais pertinho no Google aqui, a gente vê que a área de recarga aqui da região é uma região totalmente ocupada pelo agronegócio, uma das preocupações crescentes naquela região. A gente tem acompanhado vários problemas de conflitos com os produtores, o pessoal da produção familiar e tudo mais, com o agronegócio. E essa região
que a gente estudou, então é uma região super importante que tem uma vocação agrícola forte, totalmente dependente de água subterrânea, né, para a expansão, inclusive, do seu negócio. Por favor. Né, então a gente vê aqui alguns cenários, né, há uma região de plantação de soja, algodão, e que a agricultura irrigada agora está crescendo. E pelas notícias que a gente escuta, né, a ideia, né, a vontade, digamos assim, o anseio desse setor é ampliar a área irrigada, né? Então, eu acho que esse estudo é super importante para mostrar se há sustentabilidade nisso ou não, né? A água subterrânea nessa região é explorada por poços que dão vazões de até 600, 500 metros cúbicos por hora, né? E também por poços pequenos, que as sedes das fazendas são muito isoladas, então o abastecimento lá é praticamente só de água subterrânea. Próximo, por favor. A gente fez uma brincadeira aqui com 2 imagens do Google mesmo, de 1984, a colonização, digamos assim, né, a ocupação dessa área começou no começo, mais ou menos em 1980, no começo de 1980, mas em 84 a gente já tinha ocupação dessa região aqui, né, que é a região que chove mais, é a região que se planta no sequeiro, né, soja, principalmente nessa época. Hoje, a última imagem disponível no Google era de 2016, e a gente vê aí que a ocupação já avançou, né, para leste, inclusive na área que chove um pouco menos, né? A precipitação ela diminui de oeste para leste, então cada vez mais o produtor que não tem uma área que chove tanto precisa de água, e há uma limitação nos rios, inclusive na Bahia já tem rios aqui que a outorga de água superficial já esgotou, que é a bacia do Rio das Fêmeas, então há uma procura crescente pela água subterrânea nessa região. Próximo, por favor. Bom, então essa aqui é a área do estudo, né? É uma área que abrangeu os 6 estados, né? Pode passar, por favor. Esse sistema aquífero, só para falar um pouquinho assim, a gente não entrou muito na parte técnica, mas a água subterrânea ela é armazenada em rochas sedimentares, né? Como se fosse uma esponja, ela fica armazenada nos poros da rocha, né? São rochas com grandes espessuras nessa região. A gente trabalhou também com a parte de reservas nesse estudo. Próximo, por favor. No caso do aquífero kárstico, nosso trabalho teve essa dimensão toda em verde, em laranja e em rosa, foi essa distribuição aqui de ocorrência dos sistemas aquíferos. E também tivemos 3 projetos pilotos, que foi em Lapão, em São Desidério e Montes Claros, né? É importante ressaltar que todos os 2 trabalhos foram tocados pela Agência Nacional de Águas, mas em cooperação com os estados, todos os estados envolvidos acompanharam a elaboração desse trabalho, inclusive em trabalhos de campo, em fiscalização, em avanço de conhecimento, o Estado acompanha todos esses trabalhos. Próximo. No caso do aquífero kárstico, o armazenamento da água subterrânea, ele é diferente do caso do urucuia, que ele é armazenado em cavidades na rocha, né? Os calcários, para quem conhece a região ali de São Desidério, e a região tem várias áreas ali no São Francisco que tem potencial espeleológico alto, né? Então a água subterrânea é armazenada em fraturas e nas cavidades dissolvidas da rocha, né? Próximo. Bom, então a partir desses 2 trabalhos integrados, nós fizemos uma subdivisão em unidade de gestão das águas na Bacia do São Francisco, né, baseada em vários critérios técnicos, inclusive nas unidades estaduais de Minas e da Bahia, né. Então, eu vou fazer um destaque para 3 áreas, que é a área 9, que é o sistema aquífero Urucuia em si, a área 10, que é a região de Lapão, e de Montes Claros, que é a área 5. Por favor. No caso do sistema aquífero Urucuia, que é a área 9, que vocês viram no mapa anterior, essa aqui é um mapa de áreas de recarga, né? Quase toda a área do aquífero Urucuia ali na região é uma área de recarga, né? Essa parte em marrom é a área de recarga, e a área de descarga é a área na calha dos rios, praticamente, né? Próximo. Aqui é um mapa hidrogeológico do sistema aquífero Urucuia.
né? Um aquífero que tem uma extensão aí de aproximadamente 660 quilômetros na direção norte-sul e uma variação de 150 a 300 quilômetros no eixo leste-oeste. É um aquífero livre que tem conexão direta com os rios, né? Toda a região do oeste baiano, do Rio Corrente, do Rio Carinhanha e do Rio Grande é toda mantida, a perenização desses rios é mantida por causa desse aquífero, né? Mas uma coisa interessante nesse mapa tem um pontilhado aqui, né? Que é um divisor hidrogeológico, né? Então esse aquífero ele tem um fluxo subterrâneo aproximadamente igual à topografia, né? Então ele flui de oeste para leste em direção aos afluentes do São Francisco, mas também alimenta a partir desse divisor os afluentes do Alto Tocantins, né? Então pode passar, por favor. Um dos dados, nós temos muitas informações, muitos dados gerados nesse estudo, mas uma informação que a gente considera importante destacar é a contribuição desse sistema aquífero para as vazões do Rio São Francisco, né? Nós fizemos uma análise com base na bacia hidrogeológica, já conhecendo aquele divisor, né, de águas, que 30% da vazão média em Sobradinho vem do do aquífero Urucuia, enquanto na estiagem chega de 80% a 90%, né? E para o Tocantins a gente destacou aqui 5%. Mas assim, a pujança desse aquífero de contribuição, para vocês verem a importância dele para o Rio da Integração Nacional, né? Próximo, por favor. Bom, essa contribuição, a gente fez uma avaliação, desde uma avaliação histórica. Essa contribuição ela varia de um ano para outro. Um ano chove mais, um outro chove menos. A recarga também muda, a uso e ocupação do solo também provoca modificação. Então, tem vários fatores envolvidos, né? Mas essa contribuição ela varia, nesse período analisado, que foi de 1975 a 2005, ele varia de 16% a 42% da vazão média, né? Então, teve ano que o Urucuia contribuiu com apenas 426 metros cúbicos por segundo, mas teve ano que já chegou a 935 metros por segundo, nesse período analisado, certo? É importante ressaltar, eu estava até conversando com o pessoal em off, antes da palestra, o nosso período de análise não pegou o período de seca mais recente, né? Isso é importante destacar. Próximo, por favor. Bom, e a gente muitas pessoas comentam, né, principalmente o pessoal que mora na região, comenta muito que tem percebido que os rios não são mais do jeito que eram antes e tudo mais, né? Nesse histórico que a gente trabalhou, desde a década de 80, há uma diminuição da vazão de base, mas também há uma diminuição das chuvas na região, né? Então, se diminuir a chuva, vai diminuir tanto o escoamento superficial como o que o aquífero contribui. Mas há o fator aqui, uso e ocupação do solo, que não é uma coisa fácil de mensurar qual o impacto disso, né? Qual o impacto que o uso e ocupação do solo, né, prejudica na recarga desse aquífero, né? Então, a gente colocou 2 exemplos só, na bacia do Rio Corrente, uma tendência de diminuição na vazão de base, mas também uma tendência de diminuição na precipitação. Próximo, por favor. Bom, em termos de explotação, né? Aqui é apenas uma estimativa, a gente gostaria de ressaltar uma estimativa que a gente fez de entradas e saídas do sistema, né? Do que entra de recarga e do que está sendo explotado por poços, mas apenas com o cadastro de poços que nós temos, né? No caso do Urucuia, a gente conseguiu atualizar os dados até 2015 apenas, foram 2.100 e tantos poços. Agora, no caso do Cache, foram mais de 22 mil poços cadastrados, né, para fazer esse balanço. Então, a gente sempre fala que o cadastro sempre é uma fragilidade para a gente fazer esse balanço, né? Muitas considerações, muitas ponderações são feitas para que a gente consiga chegar numa estimativa dessa. E há muita clandestinidade na área, principalmente na área do Cache, que eu acho que há muitos poços clandestinos que não foram contabilizados. Então, um cenário que a gente vê hoje aqui pode ser potencializado por causa desses poços que a gente não tem cadastro. O próximo. Vou destacar, então, aqui a região de Montes Claros, que foi aqui a região que apresentou muito déficit, né?
A gente fez divisão em quadrículas aqui, vocês estão vendo que é a quadrícula 11, 12, 14 e 15, região de sobreexplotação, né? Realmente é uma região que tem uma concentração enorme de poços, né, de exploração. Próximo, por favor. E a região de Lapão, né, que muita gente conhece. Muita gente conhece, que é uma coisa impressionante. Acho que a maior quantidade de poços cadastrados, acho que foi aí na região de Lapão, e que também é um déficit, né? O que está tirando de água hoje é muito mais o que está se recarregando no aquífero, né? Pode passar, por favor. Então, a gente tem 2 perfis super interessantes sobre o comportamento dessa bacia em relação à interação água superficial e subterrânea. A gente tem aqui o limite já na cabeceira, bacia do Rio Grande do Sudeste e bacia do São Francisco, né? Há um divisor hidrográfico, mas a água subterrânea ela transpassa esse limite hidrográfico, né? Então, a gente tem, nos trabalhos de avaliação hidrológica, da separação de fluxo de base, o quanto esses aquíferos contribuem para os rios, que essa região é uma região que tem descargas subterrâneas anômalas, né? Que não são aquíferos que deveriam dar tanta água para os rios, pela área de medição da estação que a gente trabalhou. Então, isso significa que vem água subterrânea de outras de Bacia do Grande, no caso, para a Bacia do São Francisco. E uma situação inversa, que é na região de fronteira com a Bacia do Tocantins, já na região ali do Oeste Baiano mesmo, entre Oeste Baiano, Tocantins e Goiás, que, como eu tinha mostrado para vocês, o Urucuia contribui tanto para a Bacia do São Francisco, como exporta água, digamos assim, para a bacia do Alto Tocantins, né? Que é essa região aqui. Ó. O divisor hidrográfico é aqui, mas a água subterrânea ela não flui toda para leste, ela flui também para as bacias do Alto Tocantins. Próximo, por favor. Esse ciclo hidrológico também eu acho que ficou bem legal e bem didático de entender, né? Aqui a gente tem no lado direito ali o Rio Verde Grande, né, chegando ali no São Francisco, e a gente vê a precipitação, aqui no perfil do diagrama, a gente tem as rochas do grupo Urucuia, conectados totalmente com os rios, alimentando esses rios, né, perenizando esses rios o ano inteiro, e os aquíferos cársticos embaixo do Urucuia, né, nessa região, aqui ele já aflora em superfície, né? Então há uma conexão direta do Urucuia com os rios e com o karst também recarregando o sistema aquífero kárstico, alimentando o São Francisco, tanto via tributários, via afluentes, né, da margem esquerda, como por níveis subterrâneos, fluxos subterrâneos mais regionais, diretamente na calha do São Francisco, né? Próximo. Eu coloquei aqui para finalizar 2 fotos, né, para representar, mostrando assim, um aquífero doador e um aquífero que, né, receptor, digamos assim. Para quem conhece a região de Jaíba, né, tem problemas de sumidouro na calha do rio, onde no período de estiagem a água some, né? O usuário fica reclamando que não tem mais água ali, mas é porque tinha uma rocha cárstica, né, que suga essa água toda. E o aquífero Urucuia, no caso, pereniza todos os rios do Oeste Baiano e ainda empresta um bocado para o Tocantins. Né? Era isso que eu gostaria de apresentar. Eu agradeço. Muito obrigada. Bem, obrigado, doutora Márcia, pela bela apresentação, né? Isso aqui é um bate-papo. Tenho certeza que várias pessoas daqui do comitê querem fazer perguntas. Mas antes de eu abrir para a audiência, eu queria uma informação. Eu fiquei curioso para saber. Bem, você coloca que esse aquífero é um aquífero livre, né? Então, desde já a gente entende que ele é de alta vulnerabilidade para contaminação, ou seja, ele não tem uma proteção natural, né? E aí já aí a gente tem a preocupação com o uso e ocupação do solo e, obviamente, com o risco de poluição, a vulnerabilidade desse meio
contaminação. Então, eu queria que a senhora comentasse um pouco sobre isso. Acho que é um ponto que interessa a todos nós do comitê. E um segundo ponto, a senhora colocou aí mapas onde mostram áreas com alta explotação das águas subterrâneas. E aí vem uma pergunta natural de todos nós, se há um monitoramento da potenciometria ou da piezometria, se existe uma campanha da Agência Nacional de Águas para instalar piezômetros, postos de observação, e em havendo, se tem algum registro do que tem acontecido ao longo do tempo com essa série, e afinal de contas o que vai medir a saúde desse aquífero é o nível do lençol. Se isso tem mostrado uma tendência de decréscimo ao longo dos anos, eu acredito que sim. Possivelmente a recarga é inferior à retirada, né, a longo termo. Então, a senhora podia esclarecer a todos nós esses aspectos que dizem respeito exatamente a esse escoamento de base que vai para a bacia de São Francisco. Bom, em relação à vulnerabilidade, na verdade, embora ele seja um aquífero que tem a zona de recarga toda exposta, digamos assim, né, pelos estudos que nós desenvolvemos, ele tem uma vulnerabilidade média, né? Porque o sistema aquífero Urucuia, ele tem um nível d'água não tão raso, né? Ele tem uma camada, digamos assim, de proteção de solo, né? Que em alguns lugares, inclusive, quando a gente trabalhou lá, tem poços de 200 metros que dão poços secos, né? Tem um nível d'água super profundo, né? Então, em termos de vulnerabilidade, sempre há, né, essa vulnerabilidade natural, porque é uma área onde está exposta ao lançamento de fontes contaminantes. Muita gente pergunta sempre sobre os agrotóxicos. Nós fizemos análise de agroquímicos, mas nenhum dos poços que nós coletamos detectou algum agroquímico. A gente teve algum problema localizado apenas de nitrato, mas por problema de construção de poço, mas não, o aquífero tem água excelente, né? Então, em termos de vulnerabilidade, é super importante, né, essa preocupação tanto dos órgãos de meio ambiente como de recursos hídricos também. Acho que em várias palestras que a gente trabalhou aqui, discutiu, em várias sessões, foi colocada essa importância da água subterrânea de incluir a avaliação de uso e ocupação do solo, né? Em relação à vulnerabilidade, em relação à retirada que você comentou, né? Na verdade, aqueles mapas, não é na região do aquífero Urucuia, aqueles mapas de coloração mais vermelha, onde mostra sobre explotação, já é na região do aquífero Cárstico, a região de Lapão e de Montes Claros. Realmente essa retirada ultrapassa a recarga, né, nessas duas regiões, mas não é na região o balanço hídrico da região do Urucuia, não tivemos problemas de sobreexplotação, né? E em relação ao monitoramento, a Agência Nacional de Águas não tem, né, postos de monitoramento, mas o Serviço Geológico Brasileiro, a CPRM, tem uma rede, a RIMAS, Rede Integrada de Monitoramento de Águas Subterrâneas, e o aquífero mais contemplado, inclusive, da RIMAS é o aquífero Urucuia. E realmente, o monitoramento, a gente não apresentou aqui, mas o monitoramento demonstra um rebaixamento do nível da água, não provavelmente por sobreexplotação de água, mas exatamente pela diminuição das chuvas, principalmente. O fator uso e ocupação do solo também entra, porque, inclusive, a gente também são muitos dados que a gente trabalhou. Eu não apresentei a parte de ensaios de filtração. Os ensaios de filtração que a gente desenvolveu mostrou que em áreas de fazendas e em áreas de cerrado são totalmente diferentes. A área de cerrado em filtração é 5 vezes maior do que na área de agricultura. Vale ressaltar, entretanto, que tem pesquisas na UFBA que destacam que áreas agrícolas que usam sistema de plantio direto, em alguns casos, pode até sobressair a infiltração em relação à área de cerrado, inclusive, né? Então, uma das recomendações que a gente colocou na proposta de gestão
é que seja generalizado o uso do plantio direto na região de recarga do aquífero Urucuia, para que essa compactação que a agricultura mecanizada, que a agricultura tradicional utiliza numa área dessa, prejudica totalmente a área de recarga, né? A infiltração, a chuva não infiltra, né? O que acontece é aumenta o escoamento superficial em detrimento do que deveria infiltrar para recarregar o aquífero. Bem, alguém gostaria de fazer alguma colocação, alguma pergunta? Poderia talvez encaminhar aqui para a mesa. Alguma curiosidade? Vamos aproveitar aqui a presença da especialista. Afinal de contas, essa questão de água subterrânea sempre vem à tona e é sempre discutida em nossas plenárias, né? Então há uma grande preocupação com essa questão. Por favor. Ginaldo Campos, do Comitê de São Francisco e residente na cidade onde a senhora falou, Lapão. Você sabe que lá o problema não é tão fácil como a gente imagina. É tanto que a cidade rachou e tal, a CPRM, como você disse muito bem, fez um trabalho de monitoramento, fez um trabalho de geofísica muito bom e aponta, na verdade, o que é a superexploração dessa água subterrânea. Hoje, como você disse, nós temos hoje poços até com 250 metros com pouca água, quer dizer, não tem mais água, certo? E a pergunta é a seguinte: qual é o trabalho previsto para aquela região, principalmente Lapão, que está, vamos dizer assim, no limite do limite em relação à água subterrânea? Tem algum trabalho previsto, monitoramento, como acabou de dizer o professor? Tem alguma coisa? Porque, na verdade, segundo os estudos da CPRM, tem que se fazer a sondagem. Inclusive, lá tem 29 pontos que a CPR aponta para se fazer sondagem. E a gente conseguiu, através do Comitê de São Francisco, as empresas para que viesse fazer essa sondagem na minha cidade. Então, o que é que a ANA tem previsto para aquela região nossa? Por favor. Bom, na verdade, a gente está concluindo, esse já é um estudo, né, quase concluído, a gente vai disponibilizar, daqui a poucos meses a gente disponibiliza, mas a região de Lapão teve uma atenção especial, porque foi um projeto piloto, né? Houve trabalho, inclusive, de geofísica também, como a CPRM fez no passado, como o pessoal do IPT também fez. Então, foram detectadas áreas também castificadas, onde há alto risco também de risco geotécnico, né, de solapamento do solo. Isso está tudo indicado no trabalho, mas esse trabalho, como eu comentei, é uma parceria da ANA com o Estado, com a dominialidade da água subterrânea dos estados, né? Isso é uma parceria que a gente faz com o Estado justamente para subsidiar o Estado com a gestão, né? A ANA trabalha em cooperação com os estados, mas nós não temos competência de agir, né, em termos de gestão, em termos de planejamento, diretamente, eu digo, né, a não ser fazendo esses estudos para apoiar o Estado. E em termos de monitoramento, também não sei se a rede de monitoramento de águas subterrâneas da CPRM tem alguma previsão, né? Esse questionamento, eu também sou pequeno agricultor. E por incrível que pareça, por época desses abalos que teve lá, por conta dessa subsidência, o nosso poço também foi interditado. E porque fazer parte de um comitê, nós também acatamos. Muita gente lá não acatou, mas a gente que fazia parte de um comitê, de uma associação, estou parado de irrigar desde 2012. Quer dizer, uma situação terrível. Quer dizer, sem nenhuma solução para esse problema. Perdemos 26 hectares de plantio. É um prejuízo imenso. E aí, essa é a solução. Qual é a solução que o Estado, o que é que vê em relação àqueles agricultores que foram impactados com aquele desastre? Na verdade, falta, vou dizer assim, um empenho maior de Estado em relação a essa questão de monitoramento. Eu acho que, como o senhor podia aproveitar uma sugestão, o Comitê do São Francisco é um comitê muito atuante, né? Trabalhar junto ao órgão gestor, junto ao INEMA, junto à SEMA,
né, providência para que chegue mais perto da região, uma região que é muito produtiva e que está sendo prejudicada por conta da déficit de água, né? Então, eu acho que o comitê poderia atuar nesse sentido, né, junto ao órgão gestor, para ajudá-los nessa questão. Obrigado. Alguém mais gostaria de fazer uma pergunta, uma colocação sobre a questão? Professora Suzana? Não? Tá, então, antes de encerrar, eu tenho aqui um recado, que nosso espaço aqui, nosso stand, também proporciona um momento cultural, e teremos logo mais o violão do Paulão, não é isso, Rúbia? Ele já está aí a postos, e então a gente convida a todos para permanecerem conosco e prestigiar esse momento cultural. E, bem, nós do Comitê de São Francisco agradecemos imensamente sua apresentação, acho bastante clara, bastante instrutiva. Certamente voltaremos a contactá-la, não é? Porque, afinal de contas, esse é um tema que vai cada vez mais ser relevante do ponto de vista da gestão das águas de São Francisco, né? Que é essa integração das águas superficiais e as águas subterrâneas. Então, muito obrigado, e eu peço uma salva de palmas para a nossa convidada. Muito obrigado.